Hi! Então, eu hoje venho gravar um vídeo sobre o meu percurso escolar. Aproxima-se a época escolar, não é? Já terminei a minha época escolar, por que não falar-vos da minha experiência? Então, vou começar pela pré. Eu não andei na pré. Andei no infantário dos 3 aos 5, se não me engano. E as primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi com a minha mãe em casa. Porque no infantário é tudo muito à base de amas. Estão ali por cuidar de ti e lembro-me de fazermos algumas atividades, como por exemplo para o dia do pai e dia da mãe, nada que fosse relativamente importante para a tua aprendizagem. Portanto, eu acho que a pré faz todo o sentido e de certa forma fez-me falta. Gostei muito da altura do infantário. Quem é que não gostava da altura do infantário em que os pais te deixavam ali, tinhas os teus amigos, tinhas a comida, tinhas alguém que te levasse à casa de banho e no final do dia o pai e a mãe iam te buscar. Isso é a melhor fase da vida, sem dúvida. Depois de andar no infantário, para a escola do Faial. A escola do Faial foi a escola onde eu tirei do 1º ao 4º ano. E foi uma escola que, sem dúvida, adorei andar, adorei os professores, adorei os cantinos que lá trabalhavam, os amigos que lá fiz muitos amigos que tenho até hoje e foi, sem dúvida, aquela escola importantíssima. Primeiro porque comecei a ganhar uma independência lá muito cedo. A minha mãe ia-me buscar a pé e subíamos de autocarro, ou às vezes subíamos a pé. E por volta do 4º ano, 3º ano, mas mais pelo 4º ano, porque eu perdi o 4º ano, ou seja, tive 2 quartos anos. Então por volta do 1º 4º ano, ou seja, pelos 8 anos, eu comecei a ir sozinha para casa a pé. E isso, parecendo que não, é muito importante. Às vezes ia de autocarro, às vezes ia a pé, consoante o horário em que saía, se havia ou não autocarro, mas lembro-me de ir muitas vezes a pé. Eram cerca de 15 minutos, mas não é ir a pé em chãozinho, é ir a pé em ladeiras mesmo complicadas. Mariana Costa, se estás a ver este vídeo, podes registar aí o teu testemunho como é muito a subir. E isso fez-me ganhar, sem dúvida, muita independência. Eu vou sair e não tenho que esperar que os meus pais saiam do trabalho para me buscar. Não, eu vou sair e sei que posso ir para casa e sair para casa. E isso é muito importante, começar desde cedo assim. Pronto, eu perdi, como já disse, o 4º ano, porque a professora falou comigo depois de ter falado com os meus pais, como é óbvio, mas falou comigo com mais 2 alunos e com os respectivos pais e explicou que nós tínhamos falta de maturidade. Vamos avançar para uma escola superior àquela, porque íamos nos sentir de certa forma perdidos e desencontrados e não íamos ter maturidade nem para fazer amizades seguras, nem para sabermos desenrascar-nos num meio tão grande e ter mais disciplinas que aquelas que tínhamos. Eu na altura não percebi minimamente o que é que ela quis dizer com falta de maturidade. Eu nem sabia que existia essa palavra no dicionário, quanto mais o seu significado. E hoje em dia tenho a dizer que foi a melhor coisa que fizeram. Foi terem-me posto a repetir um ano em que eu criei novos amigos, sem dúvida, fiz uma nova turma. Tive o ensino de uma professora diferente e perceberes que existem personalidades distintas a te ensinar a mesma coisa de formas diferentes. Isso é muito importante. E isso ajudou-me a perceber outras coisas que nunca tinha perspectivado. Sempre tive ali o suficiente menos e suficiente mais, do 1º ao 4º ano. Depois eu lembro-me que quando passei para o 5º ano, eu comecei a pensar, bem, eu vou encontrar os meus amigos todos que passaram um ano à frente. Que fixe! Mas não é bem assim, porque eu ganhei maturidade, muita maturidade numas coisas, mas perdi muita maturidade noutras. Porque os meus amigos da minha idade já tinham outra maturidade, provavelmente já tinham passado por muitas experiências que eu não estava a passar com a minha idade e eu não conseguia acompanhar aquilo. Ou seja, eu lembro-me de ter chegado à minha 3ª escola, que foi a Escola dos Louros, onde eu tirei do 5º ao 9º ano,
E da primeira coisa de ter feito quando lá entrei foi procurar aquelas caras que estava habituada a ver na escola do Faial. E encontrei quase todos eles. A verdade é que nenhum deles estava como eu conhecia. Era estranho ver aquelas pessoas que tu cresceste durante 4 anos e já não eram as mesmas. Felizmente tenho uma capacidade de adaptação grande e consegui manter muitas amizades. Por exemplo, a Ana Ramos. A Ana Ramos foi das pessoas que eu notei que tinha mudado alguma coisa, mas como ela vive perto de mim e eu sempre estive habituada a estar com ela, nós íamos para a catequese juntas e falávamos quase todos os dias e não houve assim um distanciamento tão grande, mas lembro-me de ter aprendido muito com ela, quer dizer, era uma pessoa que estava um patamar escolar à minha frente, que tinha a minha idade, que tinha crescido comigo não 4 anos, porque eu conheci a Ana Ramos para aí no meu 3º ano, mas era aquela pessoa que me tinha ajudado a criar aquelas primeiras amizades e felizmente até hoje temos uma amizade porreira, não é das pessoas que eu estou sempre porque a vida não permite, mas é uma pessoa que é muito importante e sei que é daquelas amigas que posso contar para tudo. Eu acho que o percurso escolar é muito importante nas amizades e nas tuas influências. 5º ano para mim foi qualquer coisa de adaptação extrema, ou seja, eu no 5º ano lembro-me muito bem de ter continuado a ter as amizades que tinha, porque o meu 2º e 4º ano, muita gente foi para aquela escola, foi para a mesma escola, ou seja, acompanhámos-nos. E eu lembro-me de, no 5º ano, ter sido aquela coisa de ok, eu vou-me sentar ao pé das minhas amigas que vieram comigo da escola anterior, vou evitar fazer novas amizades porque já tenho as minhas, já tenho pessoas que cá estão que são minhas amigas, não preciso de novas amizades. Ter feito amizades com o 9º ano, ou seja, eu nunca tive amigas da minha idade, ou seja, as amigas que eu tinha da minha idade eram da minha turma, porque era obrigada a lidar com elas diariamente, mas aquelas amigas que era eu, de certa forma, a escolher e a impor-me, era mais velhas, ou seja, eu acho que isto veio muito do facto da minha melhor amiga ser 3 anos mais velha do que eu e tive um bocadinho essa cena de vou procurar alguém com uma maturidade superior à minha para eu conseguir aprender a lidar com certas coisas que muita gente da minha idade não conseguia nem ter uma perspectiva correta. E as minhas primas também eram 3 anos mais velhas e eu procurava sempre alguém com aquela mentalidade. E eu lembro-me também de quando estava na escola do 1º ao 4º ano, tinha muitas amigas do 4º ano, cheguei ao 5º ano e procurei fazer muitas amizades do 9º ano. E eram essas amizades novas que eu procurava, eu não queria saber das pessoas novas que estavam na minha turma que eu não conhecia de lado nenhum, só queria saber daquelas que eu já conhecia. E fiz muitas amizades no 9º ano, a Alcínia, a Carolina Correia. Foi um ano mesmo impecável porque conheci pessoas excelentes em que me ajudaram a abrir a mentalidade. Depois no 6º ano lembro-me de ter começado a ser amiga da Mariana e da Elisa, que até hoje são as minhas melhores amigas. Por incrível que pareça, no 5º ano eu odiava a Mariana, relativamente à Elisa não tinha assim muito para odiar ou não, mas odiava a Mariana, era super infantil. A Elisa também era infantil, mas eu sempre notei que era um bocadinho a influência. Mas no 6º ano apercebi-me que as amizades nem sempre são aquelas que nós vemos. E isto refiro-me a certas pessoas que tinham vindo comigo do Faial e apercebi-me que existe maldade, pode não ser permanente, mas existe maldade e as pessoas conseguem ser muito mazinhas e mesquinhas e comecei a pensar, bem, até que ponto é positivo tu queres continuar a dar com pessoas que já conheces e evitar as pessoas que não conheces porque elas são infantis ou estão sempre a rir e na retoiça. Até que ponto é que isso é saudável? Eu comecei a pensar, elas estão sempre a rir, elas estão sempre bem. Para elas a vida é um mar de rosas, porque está tudo bem. Nunca as vi tristes, nunca as vi chateadas uma com a outra. E tentei adaptar-me um bocadinho ao mundo delas. Na altura foi uma fase que os meus amigos do 9º ano já tinham ido embora, ou seja, já estavam no 6º ano, eles já estavam no 10º. Já não tinha aquela base ali
muito segura, que para mim foi muito bom. E as amigas que tinha naquela turma já não eram amigas, eram colegas. E procurei mesmo fazer amigas, porque eu não me dou sem amizades. Eu acho que a vida sem amizades é nada. Padinho-me da Elisa e da Mariana e lembro-me de ter contado tudo o que estava a passar comigo. E a Mariana ter dito, ok, eu não te vou deixar sozinha, eu não gostava de ti, tu não gostavas de mim, acho que conseguimos resolver as coisas. Opa, tudo o que eu achava de mal da Mariana disse, tudo o que ela achava de mal ela disse. Ninguém levou a mal, foi muito bom porque infelizmente a mulher tem o hábito de dizer mal nas costas e ser muito mesquinha, e comigo as coisas não funcionam assim. Eu acho que se penso mal de alguém, esse mal tem de ser dito pela frente, porque senão a pessoa nunca vai ter capacidade de corrigir. E podes contar connosco para o que quer que seja. Tu não vais estar sozinha. E era incrível como uma pequena que era um ano mais nova que eu, que não é nada demais, tipo, é 8 meses mais nova, como é que alguém que supostamente na minha cabeça era uma pequena, me estava a dizer, estava-me a transmitir tanta segurança. E isso ajudou porque até hoje a Mariana e a Elisa são as minhas melhores amigas e não as troco por nada. Relativamente às notas do quinto ao nono ano, eu lembro-me que tinha negativa sempre em inglês, mas quando eu digo sempre, é sempre, todos os períodos tinha negativa. Não me lembro de ter tido positiva em inglês. E a matemática melhorei a partir do 8º ano, porque encontrei uma professora excelente que me explicou as coisas com pés e cabeça. Infelizmente não tinha as bases certas porque não aprendi da forma certa, ou seja, não captei, não que a professora não me tivesse explicado de forma correta, mas eu não captei da forma certa. Talvez por aquela cena de falta de maturidade para compreender muita coisa. E lembro-me que a partir do 8º ano até fiz um teste em que tive 81% e fiquei louca da vida. Como é que era possível alguém que tinha tipo 19% estava a ter 81%? Uma coisa fundamental é terem professores que vos marquem. E tive a professora de matemática e a professora de português, que foi uma professora, não foi uma professora só, foi uma amiga da turma, foi uma amiga pessoal de cada um, foi uma amiga que estava sempre lá. Era aquela professora que se tu não estavas bem, ela percebia. Que se ela não estava bem, a aula não corria da mesma forma, mas ela fazia 30 por uma linha para explicar tudo corretamente. E há que valorizar professores que conseguem nos tocar e ensinar a ser indivíduos bons e não que nos ensinam apenas o que está ali no programa. No 5º ano, a meio do 5º ano, comecei a usar óculos e lembro-me de ter medo daquela fase de ser gozada, de embirrarem comigo, de me porem de parte por causa disso. É normal. As crianças avaliam muito o físico, é normal. E eu lembro-me de todos esses medos não serem concretizados. Ou seja, ninguém gozou comigo, ninguém me pôs de parte. Tinha falta de vista desde para aí o meu primeiro ano. Lembro-me no 4º ano de ter dito à professora que tinha falta de vista, a chorar porque não estava a ver nada no quadro, e a professora dizer que era só cansaço ou que eu não estava a perceber o que ela estava a explicar. E não era. Eu não via mesmo nada. Era um quadro preto com coisas brancas em que eu só via borrões cinzentos. Ou seja, eu no nono ano sabia que queria tirar artes visuais como curso humanístico para a Francisco Franco, foi onde eu estudei. E o meu namorado na altura não ia estudar, por isso eu senti-me um bocado sem paraquedas, porque eu era a única a ir para artes visuais, eu era a única a estar sozinha, eu não ia ter nem as minhas amigas e os meus amigos, e também não ia ter aquela pessoa que estava lá para me apoiar. E eu cometi o erro, como cometo quase sempre, de me apegar muito às pessoas. E apeguei-me muito à minha turma do 8º ao 9º ano. Não foi a mesma turma do 5º ao 9º, porque entraram pessoas que fizeram completamente a diferença. E eu lembro-me de ter apegado muito mesmo. Ou seja, eu não conseguia ter um percurso escolar correto sem eles. Sem aquela cumplicidade. Em todas as aulas, em todas as disciplinas. Lembro-me do meu primeiro dia de aulas do 10º ano, de ter entrado na turma, ter só feito assim este movimento com a cabeça, ter olhado,
e ter tido um ataque de choro assim que saía da sala porque não reconhecia cara nenhuma. Eu estava à espera, estava mesmo à espera de me sentar ali e de ver as caras que todas estava habituada a ver do quinto ao nono ano. E apanhei um choque enorme. Portanto, durante 3 anos foi muito difícil porque estava habituada àqueles 4 anos maravilhosos e foi mesmo muito, muito difícil porque estava numa turma em que nenhuma personalidade correspondia à minha. Eu estava em artes visuais, mas 90% da turma queria moda. Não, falar de roupa não é comigo. Mas tive uma professora espetacular de desenho. Para mim foi essencial para perceber o que é isto, estar em artes, porque eu fui para artes com o objetivo mesmo do desenho e da fotografia, mas da fotografia nem tanto, porque a fotografia sempre foi aquela paixãozinha. Mais pelo desenho, eu tinha curiosidade em experimentar a desenvoltura do desenho e saber explorar mais. Eu acho que o nosso corpo tem tanta capacidade de exprimir o que está aqui para aqui, que é fundamental e sem dúvida essa professora foi excelente. Para quem teve a professora Teresa em desenho, em artes visuais, vocês são sortudos. Dando-nos bases, sim, que se dá do 10º ao 12º, mas também dando-nos bases que muitos professores universitários deviam de falar e nem falam, nem tocam nesses aspectos. Isso é péssimo. Portanto, do 10º ao 12º, digamos que foi uma fase importante na minha vida, foi uma fase chata, difícil. Foi uma fase em que me escondi de todos os amigos. Estava com eles no verão, sim, mas durante o ano não. Eu isolava-me completamente. Vivia para a escola, para os apoios. Eu tinha apoio de geometria descritiva em que ia 3 vezes por semana e aos sábados de manhã, ou seja, 4 vezes. Tinha explicação de inglês 3 vezes por semana. E conciliava isso com a minha relação, que era uma relação que dava muito trabalho, não no sentido de relação, mas sim de tudo o que eu fiz para aquela pessoa. Foi uma relação muito dispendiosa a nível de tempo e de maturidade. Aprendi a fazer coisas com 16, 17 anos que nunca pensei vir a fazer tão cedo. Eu nem vivia para mim, eu vivia para o meu percurso escolar e para essa pessoa, portanto esses 3 anos para mim foram muito importantes para a maturidade que tenho hoje, mas podiam ter sido diferentes. Portanto, depois fui para a universidade. Eu vou ser sincera, eu não queria ir para a universidade, acho que há mais gente como eu, mas sim, muita gente aí a me perguntar: sou burra, o que é que tu ias fazer se não fosses para a universidade? Eu sei, mas eu fiz um pacto com os meus pais, foi que eu esforço-me em tudo o que faço. E relativamente às minhas notas do 10º ao 12º, eu comecei a surpreender-me a mim própria, comecei a ter notas excelentes comparado ao que eu tinha. Eu do 10º ao 12º comecei a ter 14, 15, 16 e fiquei muito surpreendida de ter feito um pacto com os meus pais, que era: sim, eu vou para a universidade como vocês querem, mas se eu perder uma cadeira que seja, eu desisto logo. E os meus pais, como sabem que eu sou uma pessoa que me esforço em tudo o que faço, eles confiaram e disseram: ok, isso é arriscado para ti, não para nós também, que estamos a gastar dinheiro contigo e podes desistir se perderes, mas eles sabem que eu sou muito dedicada e não gosto de deixar nada para trás. Portanto, fiz os 3 anos, não perdi nenhuma cadeira, nem tive em risco de perder. Fiz os 3 anos na boa, nunca fui a recurso a nada e na boa. Na boa. Não foi na boa, porque eu não estava mesmo nada à espera, era de encontrar professores completamente incompetentes e inúteis. Eu fiquei num estado de choque e de raiva. Eu lembro-me de chegar a casa e desabafar com o meu pai e com a minha mãe sobre o que eu tinha aprendido ou o que eu tinha ouvido e estar tão revoltada que os meus pais diziam-me que não me conheciam por ver tanta revolta nos meus olhos. E é verdade, eu já estava revoltada por ali estar, por estar na universidade, que não era nada que eu queria, e por estar a ouvir um badameio qualquer a abrir a boca que só saía caca. Quando eu tive excelentes professores do 1º ao 12º ano e eu não estava a perceber o que é que estava a fazer ali
com professores que não sabiam o que estavam a dizer. Em arte e multimédia e digamos que não aprendi nada. Eu tenho a licenciatura, amei, mas não aprendi nada. Tudo o que eu sei de artes, sei do 10º ao 12º. Ou sei, porque, como diria um professor excelente, que já não está a lecionar na universidade, tutoriais no YouTube existem. Conclusão. Se o dinheiro das propinas fosse meu e não fosse dos meus pais, eu não sei o que é que tinha feito àqueles professores. Porque é só estúpido estares a pagar 1000 e tal euros para não te ensinarem nada e te desensinarem muita coisa. E a verdade é que a universidade para mim foi um desensinamento completo e os melhores 3 anos de argumentação da minha vida toda. Eu escolhi artes sempre, eu não me arrependi nunca de ter escolhido artes. Artes não é um curso fácil, como toda a gente pensa, mas também não é as dores de cabeça de um curso de saúde ou de direito, não. Acho que cada curso tem a sua dificuldade e a sua exigência. O meu curso é muito prático, é muito trabalhos práticos em que vocês podem ter, por exemplo, no 12º, 200 desenhos para entregar de um dia para o outro. Ou, por exemplo, no primeiro ano da universidade, estar 4 horas inteiras a desenhar sem fim. São disciplinas muito práticas, é um curso muito prático em que vocês têm de saber lidar com a pressão dos trabalhos em cima uns dos outros. De estudo, o que tem muito de estudo é História e Geometria. Para mim, acho que foi o que foi mais sufocante, foi mesmo História. E a única coisa boa que eu tenho a dizer realmente foi que na universidade o único professor mesmo bom, que eu achava que estava ali competente, foi o meu professor de História e sem dúvida é um professor digno de professor, em que sabia impor respeito e te dar a matéria em que tu ias para casa sem dúvidas nenhumas. Só ias para casa mesmo para conseguir gerir melhor o nível de matéria que tu tinhas ali para estudar durante em pouco tempo. Mas sim, a nível de estudo é mesmo História e Geometria o mais complicado, tudo o resto é muito prático, saberem lidar com a pressão. Eu adorei estar em artes, mas eu adorava ter aprendido muito mais. Acho que a área das artes está um bocadinho jogada para o canto. Um conselho, sigam sempre a área que vocês gostem. Façam ou não a universidade, cuidado, não esperem que o grau de exigência vai ser muito, porque não é. O grau de exigência é para com vocês, não é para com os professores. Vocês é que se estão a ensinar a si próprios e a aprender com vocês mesmos. Um professor está ali só para receber o ordenado dele. Isto é a mais pura das realidades. Eu falo da minha experiência, a Universidade da Madeira, Arte e Multimédia, em que atualmente é artes visuais só porque sim, infelizmente. E é esta a minha experiência, o meu percurso escolar, o meu percurso de vida no meu percurso escolar. E é pronto. É isto, espero que tenham gostado.